Boa tarde, nono ano, tudo bem com vocês? Então, preparados? Nós vamos agora sair lá do Oriente Médio, da Ásia, de Israel e vamos voar em direção ao nosso próprio país. Nós vamos ver agora o que está acontecendo no Brasil nesse período que a gente estudou, tá? Lembra que a última vez que a gente estudou sobre o Brasil, a gente falou que houve uma revolução no Brasil, a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. E aí a gente parou e foi ver o que estava acontecendo na Europa, lembra? Pois agora a gente volta, 1930 no Brasil, certo? Então, Getúlio Vargas, realmente, se você perguntar para os seus avós, você vai ouvir coisas sobre ele, coisas que ele fez, que as pessoas gostaram muito. Foi um presidente do Brasil que ficou muitos anos. A primeira vez ele ficou 15 anos direto no poder, tá? E depois ele acaba voltando ao poder mais alguns anos. Então, realmente, deu tempo de fazer bastante coisa, né? E nós vamos falar então hoje sobre o governo provisório de Getúlio Vargas. Em 1930, Getúlio Vargas subiu ao poder por meio de uma revolução. Você lembra disso? E, claro, se ele subiu ao poder através de uma revolução, ele passou por cima da Constituição. Então, a Constituição não estava mais valendo. Então, o país ficou sem Constituição e com um governo provisório. Ele se colocou diante da nação, ele falou que o governo era provisório e que iria organizar o país. Ele começou então a fortalecer o Estado brasileiro, o Estado Nacional brasileiro, e também fortalecer a imagem dele diante das pessoas, para as pessoas acreditarem. Lembra que quando ele fez campanha, porque ele foi candidato a presidente, quando ele fez campanha, ele fez uma série de promessas. E agora chega o momento dele cumprir essas promessas. E de fato, ele vai cumprir essas promessas. Uma das coisas que ele fez, isso não é promessa, tá? Ele, preocupado em não ter nenhum governador de estado que fosse contra ele demitiu todos os governadores dos estados. E colocou, ele mesmo escolheu, nomeou pessoas da confiança dele para serem os governadores dos estados. Só que agora ele mudou de nome. Em vez de governador, ele chamou de interventor. Interventores nos estados, então, todos homens da confiança dele. Acontece que tem um estado do Brasil que estava bem acostumado a se manter no poder, que era São Paulo, lembra? E São Paulo e Minas Gerais, a República Café com Leite. São Paulo não gostou nada de Getúlio Vargas tomar o poder porque eles estavam perdendo espaço. E, chateados com isso, eles usaram o subterfúgio dizendo: nós não gostamos do interventor de São Paulo. O interventor de São Paulo era um homem que não era paulista e era um militar. Até porque o Getúlio Vargas tinha dito que aqueles antigos tenentes, ele ia dar o perdão se ele fosse eleito, lembra? E ele coloca esses militares em evidência. Então, o interventor de São Paulo era um militar, não era paulista, e eles acharam muito ruim isso e começaram a reclamar. E fizeram um manifesto e fizeram um grupo chamado FUP, Frente Única Paulista. E ali eles exigiam, além de ser um interventor que fosse paulista e civil, eles também exigiam uma Constituição, porque o Brasil estava sem Constituição. E o Getúlio Vargas levou em consideração São Paulo e mudou, nomeou um outro interventor que fosse sim paulista e civil. Mas a São Paulo não estava bravo só com isso. São Paulo não queria era Getúlio no poder, né? Continuaram com manifestações, continuaram contra Getúlio Vargas e falaram que a questão é que o Brasil estava sem Constituição. Então eles começam a fazer manifestações violentas em São Paulo. E numa dessas manifestações, jovens invadiram uma sede de jornal que era a favor de Getúlio Vargas para começar a quebrar e vandalizar. E aí houve troca de tiros com a polícia e houve problemas com a polícia e 4 jovens acabaram mortos. Bem, então São Paulo usou isso para dizer, olha, agora nosso movimento ficou sério, já tem até mortos. Pegaram as iniciais, os nomes dos rapazes que morreram, e dava MMDC. E criaram um movimento, MMDC.
Esse movimento eles chamaram de Revolução Constitucionalista. Dia 9 de julho de 1932, eles pegaram em armas e começaram a lutar contra o governo federal. E o que acontece? Essas lutas vão durar alguns meses. O governo federal vai enviar tropas e eles vão lutar. E eles criam também um slogan assim, ó, Ouro para o bem de São Paulo. Colocam um bandeirante. Lembra que a gente estudou ano passado da revolta dos Emboabas? Quando foi achado ouro no Brasil, os bandeirantes que acharam a primeira vez e queriam exclusividade. E acabou dando uma guerra quando chegaram outros ali para a região e eles chamaram esses outros de Emboabas, lembra? Então, se referindo a essa questão do ouro que deveria ser dos paulistas, eles criaram agora esse slogan, Ouro para o bem de São Paulo, e continuam a luta com armas. Mas claro, o governo federal tinha navio, tinha armas mais fortes, tinha mais soldados e venceu. Venceu a guerra contra São Paulo, já pensou? E aí o que acontece? Toda a guerra, eles diziam que era por causa da Constituição. O Getúlio Vargas tinha intenção, então, de fazer, e de fato, dia 16 de julho de 1934, ficou pronta uma nova Constituição para o Brasil. Foi feita uma Assembleia Constituinte que votou e criou uma nova Constituição para o Brasil. O interessante, gente, que pela primeira vez tinha uma mulher que era deputada e que participou do feitio dessa nova Constituição. Ela, única entre todos os outros homens, mas ela foi a primeira mulher em 1934, que ajudou a fazer a Constituição do Brasil. Tem até uma foto, tá? No texto de vocês, na página 2. A Constituição ficou pronta, foi promulgada então, e com isso terminou o primeiro momento do governo Vargas, que era o quê? Governo provisório. De 1930 até 1934, quando ficou pronta a Constituição, foram 4 anos, terminou o governo provisório. E agora vamos falar um pouquinho das novidades dessa Constituição de 34. Teve bastante novidades, tá? Mudou bastante. É a terceira Constituição do Brasil. A primeira Constituição foi feita 2 anos depois da independência, na época do Dom Pedro I, 1924. A segunda Constituição ficou pronta 2 anos depois da proclamação da República, que daí tinha que mudar a Constituição, 1891. A terceira Constituição do Brasil foi essa, 1934. Não parou aí, tá? Mas tudo bem. O que mudou? Agora, na Constituição, o voto é secreto. Lembra? No começo do ano a gente viu? As pessoas eram forçadas a votar em quem o chefe queria, o voto do cabresto, o voto aberto. Agora, isso o Getúlio tinha prometido. Ele fez voto secreto. Outra coisa, voto feminino. As mulheres passaram a votar no Brasil agora, tá? Somente agora. Sei que tem algumas meninas aí que já estão felizes agora, né? O voto feminino demorou, mas chegou. Tá? 1934, por Constituição, a mulher passou a votar no Brasil. Outra coisa que foi feita na Constituição, o ensino primário. O antigo primário é como se hoje fosse do 1º até o 5º ano. O ensino primário passou a ser obrigatório e gratuito. Ensino público, oferecido para as crianças. Outra coisa, as riquezas naturais do Brasil, como assim as minas de diamante, de ouro, de outras pedras, as jazidas minerais, as quedas de água, tudo isso passou aos poucos, foi sendo feito progressivamente a nacionalização. Não pode pertencer a uma pessoa, pertence ao Brasil, ao país, porque era considerado que o Brasil precisava dessas riquezas. Então, digamos, eu não sei quantos metros abaixo do solo, se encontrar alguma coisa, pertence ao Brasil, entendeu? E com isso o Brasil teria riquezas para investir, né, no governo, em tudo que o Brasil teria que fazer. E a grande mudança que os avós de vocês devem lembrar bem, os avós, bisavós talvez, são os direitos trabalhistas. Com Getúlio Vargas, pela primeira vez no Brasil,
foram votados direitos trabalhistas. Então, olha só, foi estabelecido que a jornada de trabalho seria de 8 horas. Trabalhou mais de 8 horas é hora extra, ganha mais. Toda semana tem que ter um dia da semana um descanso semanal, onde você recebe também. Antes não era assim, não tinha essa lei. Indenização de dispensa sem justa causa. Então, se a pessoa é dispensada do trabalho e não cometeu nada de errado, ela ganha um valor em dinheiro. Proteção do trabalho feminino e do trabalho do menor. Férias anuais remuneradas. Um mês de férias e você recebe. Essa era a única lei que já existia antes, mas nunca tinha sido colocada em prática. Em 1923 eles tinham feito. Agora ela está na Constituição valendo. Então, esses direitos trabalhistas, ele fez também a carteira de trabalho mais tarde e ele se aproximou bastante da classe trabalhadora com isso. E outra coisa interessante dessa Constituição, que ele colocou a próxima eleição para presidente, não vai todo mundo votar. A próxima eleição vai ser indireta. Só as pessoas do Congresso votam, os deputados e senadores. Então, essa era só a próxima, depois as outras seriam um voto direto para todo mundo votar. Porque ele tinha o plano de continuar, né? E ele tinha que ter esse apoio de quem? Dos parlamentares. Então, foram feitas eleições ali, em 1934, e adivinha quem ganhou? Getúlio Vargas. Aí, ele começa agora, então, um segundo momento. Agora não é mais governo provisório, agora é um governo que ele foi eleito por eleição indireta para governar durante 4 anos, certo? Então, hoje a gente viu o primeiro momento, governo provisório e a Constituição do Brasil, que foi feita nova nesse governo provisório de Getúlio, certo? Boa semana de estudos para vocês!